o chamado dos locais proibidos. Há lugares na Terra onde o tempo parece se dobrar sobre si mesmo, onde bússolas enlouquecem, onde vozes sussurram ao vento sem que haja ninguém por perto. Locais proibidos, amaldiçoados ou simplesmente ignorados, mas que carregam histórias demais para serem meros acidentes geográficos. A humanidade sempre temeu o desconhecido, e em certas regiões do planeta, esse medo se torna um aviso silencioso, um lembrete de que nem tudo foi feito para ser explorado. Montanhas que geram visões, desertos onde sombras dançam sem dono, vales onde o ar pesa como se uma força invisível vigiasse aqueles que ousam entrar. São esses lugares que desafiam nossa compreensão, ao mesmo tempo, nos atraem com uma força irresistível. Porque certas áreas parecem rejeitar a presença humana. Porque tribos ancestrais evitavam determinados territórios e sussurravam sobre entidades que os habitavam. Ao longo da história, aventureiros e cientistas tentaram decifrar os segredos escondidos nesses locais. Alguns voltaram assombrados, incapazes de descrever o que viram. Outros nunca mais foram vistos. Será que esses espaços são apenas anomalias naturais, ou há algo além do visível, algo que ecoa de tempos imemoriais, um chamado vindo de forças que escapam à nossa lógica? As evidências se espalham por diferentes continentes, mas o padrão se repete. Ruínas enigmáticas sem explicação para sua construção, lagos que parecem engolir aldeias inteiras sem deixar rastros, fenômenos inexplicáveis registrados por testemunhas ao longo dos séculos. De lendas ancestrais a investigações modernas, esses lugares continuam desafiando qualquer tentativa de explicação racional. E então surge a pergunta que inquieta todos aqueles que ousam olhar mais de perto: e se esses locais não forem apenas marcadores de um passado esquecido, mas sim pontos de acesso para algo muito maior? Algo que espera, paciente, o momento certo para ser revelado. O Triângulo das Bermudas, a zona de desaparecimentos. No coração do Oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, existe uma região onde o impossível se tornou rotina. O Triângulo das Bermudas, um nome que há séculos carrega consigo o peso de incontáveis desaparecimentos e eventos inexplicáveis. Pilotos experientes relataram perder toda a orientação, bússolas girando sem rumo, rádio silenciando subitamente, e embarcações inteiras simplesmente sumindo sem deixar vestígios. Algumas jamais foram encontradas. Outras reapareceram em condições impossíveis, sem tripulação, como se o tempo dentro daquela zona operasse sob leis próprias. As primeiras menções a estranhezas na região remontam às navegações coloniais. O próprio Cristóvão Colombo registrou em seus diários fenômenos inexplicáveis enquanto atravessava aquelas águas: luzes misteriosas no céu, comportamento errático da bússola e uma sensação opressora no ar. Mas foi no século XX que o mistério se consolidou. Em 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, o famoso Esquadrão Voo 19, partiram em um treinamento rotineiro e desapareceram sem emitir qualquer sinal de socorro. As últimas palavras do comandante ressoam até hoje: estamos entrando em águas brancas, nada parece certo. Não sabemos onde estamos. Pesquisadores tentaram buscar explicações científicas, correntes oceânicas imprevisíveis, erupções de gás metano no fundo do mar, falhas eletromagnéticas naturais. Mas nenhuma teoria foi suficiente para justificar todas as ocorrências. Afinal, como explicar os raros casos em que embarcações sumiram por dias, semanas ou até anos e reapareceram intactas, como se o tempo dentro do Triângulo das Bermudas tivesse parado? Ainda mais inquietantes são os relatos de pilotos que, ao sobrevoar a área, descrevem ter atravessado portais de luz ou nuvens com formas impossíveis, emergindo do outro lado do oceano em frações de tempo que desafiam qualquer lógica. Seria o Triângulo das Bermudas um mero redemoinho de fenômenos naturais, ou poderia ser um ponto de passagem, um canal por onde forças desconhecidas transitam entre dimensões? O que realmente existe sob aquelas águas continua sendo um enigma. Mas uma coisa é certa: quem entra no Triângulo das Bermudas nunca sabe se sairá. A Zona do Silêncio, o enigma do deserto mexicano. No coração do deserto de Chihuahua, no México, há uma área onde os sinais de rádio desaparecem,
bússolas perdem seu norte e estranhas luzes são vistas cortando o céu noturno. Este lugar é conhecido como a Zona do Silêncio, um dos territórios mais intrigantes do planeta. Os relatos sobre essa região começaram a se popularizar após a queda de um foguete da NASA em 1970, que desviou de sua trajetória e caiu exatamente nesse ponto isolado do México. Desde então, cientistas e aventureiros descobriram que aparelhos eletrônicos sofrem falhas inexplicáveis dentro da zona, como se alguma força invisível absorvesse as ondas de rádio. Mas os mistérios não param por aí. Moradores locais afirmam ter encontrado seres de aparência incomum vagando pelo deserto, figuras altas, de pele clara e olhos brilhantes, que falam uma língua desconhecida e desaparecem antes que possam ser seguidas. A explicação oficial sugere que depósitos naturais de ferro e meteoritos na região poderiam estar interferindo nos sinais. Mas seria possível que este fosse um antigo local de pouso, um ponto onde seres de outros mundos tocaram o solo terrestre há milênios? Seja qual for a resposta, a Zona do Silêncio continua a atrair aqueles que buscam desvendar seus segredos, e muitos que entram, saem sem explicações, apenas com perguntas ainda mais inquietantes. O Lago Angicune e as Aldeias Fantasmas. O vento cortante soprava sobre a imensidão branca do Ártico quando Joe Labelle, um experiente caçador, chegou às margens do Lago Angicune. Ele conhecia bem aquela aldeia inuit, um pequeno assentamento onde as luzes das fogueiras sempre brilhavam nas noites frias, e os sons dos cães de trenó ecoavam entre as montanhas. Mas, naquela noite, algo estava errado. O silêncio era absoluto. Nenhum rastro de fumaça subia das chaminés, nenhuma voz quebrava a quietude gélida. As cabanas estavam abertas, como se os moradores tivessem saído apressadamente, sem tempo de trancar suas casas. No interior, mesas ainda estavam postas com comida intacta, trenós permaneciam no mesmo lugar e roupas pesadas de inverno pendiam de suportes, como se ninguém tivesse se preparado para partir. Do lado de fora, a cena era ainda mais macabra. Os cães de trenó estavam mortos, congelados e famintos, presos em suas amarras, como se seus donos tivessem desaparecido de um instante para o outro. Mas o detalhe mais assustador estava no cemitério da aldeia. Várias sepulturas haviam sido abertas, mas não havia sinais dos corpos que antes repousavam ali. Era como se alguém, ou algo, tivesse vindo buscá-los. Os relatos que se seguiram alimentaram décadas de especulação. Algumas teorias sugeriram que os inuites simplesmente migraram para outro local, mas porque deixariam tudo para trás sem levar sequer seus pertences essenciais. Outras lendas falavam de luzes misteriosas dançando sobre o lago, como se algo do céu tivesse descido para buscar os aldeões. Seria este um caso de abdução em massa? Um portal invisível se abriu naquela noite, levando toda a vila para um destino desconhecido? O Lago Angicune continua lá, imóvel e silencioso, guardando um mistério que ninguém jamais conseguiu explicar. O Vale da Morte e as Rochas que Andam. No coração do deserto de Mojave, existe um lugar onde o impossível acontece. O leito seco de um antigo lago, conhecido como Heisetrek Playa, guarda um mistério que desafia a lógica e a ciência, pedras que se movem sozinhas. Pesando desde alguns quilos até centenas de quilos, essas rochas deixam trilhas longas e sinuosas na terra rachada, como se tivessem deslizado sem qualquer ajuda visível. Mas quem, ou o que, estaria movendo essas pedras? Ao longo dos anos, exploradores, cientistas e curiosos tentaram desvendar o fenômeno. Algumas trilhas são retas, outras fazem curvas inexplicáveis, às vezes até cruzando umas às outras. Em algumas ocasiões, várias pedras pareciam ter se movido ao mesmo tempo, como se fossem guiadas por uma força invisível. Durante o dia, o calor extremo do deserto faz com que o solo se torne árido e duro como concreto, tornando ainda mais improvável qualquer deslocamento espontâneo. As explicações convencionais falam sobre uma combinação de gelo, vento e umidade, permitindo que as pedras deslizem em raras condições meteorológicas. Mas essa teoria não satisfaz a todos. Há relatos de pessoas que viram luzes estranhas pairando sobre o deserto à noite, como se algo estivesse observando a região.
Algumas culturas nativas acreditam que o Vale da Morte é um local amaldiçoado, um ponto de contato entre este mundo e outros. Seriam as rochas movidas por uma tecnologia desconhecida? Estariam respondendo a algum campo energético que os humanos ainda não compreendem? Ou seriam sinais deixados por forças extraterrestres, tentando se comunicar de uma maneira que ainda não conseguimos interpretar? O Vale da Morte permanece como um santuário do inexplicável, onde a própria Terra parece estar viva, movendo-se lentamente, esperando que alguém finalmente compreenda sua mensagem oculta. O chamado do desconhecido. Ao longo dos séculos, a humanidade sempre buscou respostas para os mistérios que a cercam. As ruínas de civilizações esquecidas, os lagos onde aldeias inteiras desapareceram sem explicação, os desertos onde pedras se movem como se guiadas por uma força invisível, e os oceanos que parecem engolir navios e aeronaves sem deixar rastros, todos esses locais desafiam nosso entendimento e evocam uma pergunta incômoda: estamos realmente sozinhos? Os lugares misteriosos que pontilham a Terra parecem seguir um padrão, como se fossem pontos de um mapa traçado muito antes de nossa civilização emergir. Algumas dessas regiões parecem carregar memórias de eventos antigos, outras parecem operar sob leis físicas desconhecidas. E há aquelas que sugerem algo ainda mais perturbador: a presença de inteligências que nos observam, que talvez nunca tenham partido, apenas aprendido a se esconder melhor. Seja no topo das montanhas ou nas profundezas dos oceanos, os enigmas permanecem, intocados e ignorados pela maioria. Mas aqueles que ousam olhar mais de perto encontram padrões impossíveis de ignorar. O Triângulo das Bermudas, as aldeias fantasmas, os vales onde fenômenos inexplicáveis desafiam a ciência, são fragmentos de um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça que talvez nos revele algo que não estamos preparados para compreender. E se tudo isso for apenas a superfície de algo muito mais profundo? Se os desaparecimentos não forem acidentais, mas sim convites? Testes? Advertências? Se os antigos deuses, os mesmos que inspiraram mitos e religiões ao redor do mundo, ainda estiverem aqui, aguardando o momento certo para retornar? As perguntas continuam sem resposta, mas os sinais nunca cessaram. No horizonte, novas descobertas aguardam aqueles que se atrevem a seguir as pistas. Pois o desconhecido continua chamando, e, cedo ou tarde, alguém terá que responder.